descontração. Então vamos, todo mundo chegando aqui. Olha que terça-feira. Está chegando aí a terceira rodada da Libertadores, a fase de grupos, né? E nós vamos conversar sobre isso aqui mais tarde. Mas nós temos que conversar um pouquinho em cima do jogo, não, dos jogos que nós vencemos aí e convencemos, né? Triturando aí o time lá de Itaquaquecetuba, o Real Madrid, e depois o Internacional invicto Durão lá no Sul, não trituramos, mas ganhamos bem, e o Fortaleza, que foi ali quase uma decisão de mata-mata, né? Com pênalti aos 40 e tanto ali, o Everton, também conhecido como Horácio, ou também conhecido como Lacoste por alguns, né? Vamos, Everton! Everton! Horácio, Nunca meu falou mal senhor. do Everton. Mas É isso aí, galera. quem não sabe, viu, Paulo? Comenta aí embaixo e pergunta por que Horácio, que aí a gente explica. Certo? Lacoste, exato. Se inscrever e curtir o nosso vídeo aqui. Exato. Tem que vir aqui, tem que fazer a sua pergunta. Aliás, a gente está aqui por você, né? Então se inscreva, dá o like, manda sua pergunta e a gente vai ter o maior prazer de responder por que o Everton é o Lacoste. Exato. Essa pergunta. Eu sou maldoso demais. Vou lançar no Instagram essa pergunta. O que vocês acham dessa enquete? Mas é isso, a gente ainda não é monetizado, mas a gente já é automatizado. Então a gente vai conversar um pouquinho de coisas mais assim, sensibilidade. Vamos trabalhar com a sensibilidade do palmeirense, aquela coisa latina, aquela coisa de música romântica italiana, né? E vamos falar como é dura a dor do parto, mas chega uma hora que todos temos que partir. E isso, o Abel, é bonita a frase, hein, Galuzzi? Essa é fantástica. O Abel abordou isso na entrevista coletiva, né, da dureza que é de você substituir jogadores que se esforçaram, que se dedicaram, que conquistaram, que foram ídolos, e ter que fazer a troca, né, para renovar o time, renovar a força do time, renovar a tática do time, que é o que está acontecendo. E eu acredito que no momento ali, no momento em que começou essa transição no ano de 2024, acabou sendo talvez um gerador de crise interna, que é aquilo que o Galuzzi sempre fala, né? A gente não está lá para saber. Mas, obviamente, que esse clima de despedida, não sou mais útil, aquela coisa toda, né? Esqueceram de mim, aquele negócio todo, também pega um pouco, né? Ó, voltou aí o Marquinhos, o galã do Rooftop do Iriaçu, né? É o Garba Raymond. Nossa conversa. Mas eu queria lembrar de alguns nomes aqui, né, gente? Gente que passou ali pelo Palmeiras e que foi marcante, né? E um ídolo aí, especialmente do Paulo, o Luan, que hoje está no México, né? Meu não. Felipe, não, mas foi um cara importante nos tempos da Libertadores. Muito obrigado, tchau. Eu ofereci até para pagar o Uber quando ele foi vendido. Que maldade. Que maldade. E não, maldade foi que ele teve com a gente. Tudo bem. Foi uma transição muito grande, né? Teve ali no primeiro momento lá os meninos lá, né? Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo. Patrick de Paula já foi embora. Renan também, lembra que estava subindo, estava se firmando no time, também foi colocado de lado. Foram cortados daquele primeiro Mundial, lembra disso, não? E aí foram saindo 1-1 e o Gabriel Menino foi o mais longevo deles, aí ficou 4 anos e ganhou muitos títulos no Palmeiras, só que acabou não sendo aquele grande destaque, né? Apesar de ele se identificar demais com o Palmeiras. E aí veio uma segunda fase, Felipe Melo, por exemplo, chegou ali já como um veterano, foi muito importante na formação dessa fase vencedora. Zé Rafael, e tem vários outros. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Quem que dá saudade desse time aí, minha gente? Saudade. Fala, Marquinhos. Eu tenho saudade do Zé Roberto. Super Zé. Jogava demais, hein? Verdade.
Muita verdade. Aliás, Pela muito... O Zé Roberto se tornou, na verdade, um símbolo da renovação, né? Desde lá no time de 2015 e tudo mais. Acho que ele catalisou, convergiu muito disso, né, cara? Mas eu acho que boa parte de tudo isso que a gente está vivendo, do que você falou, assim, César, tem a ver com o departamento ali de análise de mercado e que os times têm hoje em dia. Eu lembro de uma entrevista do Brunoro, que ele falava que ele, assim que ele assumiu, ainda na época do Paulo Nobre, que logo depois, sei lá, veio naquela velha prática, né, como havia antes, uma pessoa lá dentro do clube, isso é entrevista do Brunoro mesmo, falando, está registrado, né? Que olha, então tem esse jogador ali para você colocar. Ele falou, tudo bem, então vamos fazer o teste, daí como estiver bom, a gente coloca um moleque mais novo, né? Aí a pessoa, não, você não está entendendo, você tem que colocar ele já, tudo mais assim, como se fosse um imperativo vindo de cima e tudo mais, e como essa prática antiga tinha mais voz dentro dos times em geral, né? E hoje em dia, os valores que são movimentados, isso é absolutamente impossível você cogitar. Então, você tem que ter parâmetros de números para fazer essa leitura do que tem do mercado e saber ouvir a comissão técnica também, para trazer jogadores que façam essa recomposição. Acho que o Palmeiras está fazendo bem essa recomposição, né? Na medida do possível, se a gente olhar o histórico até de contratações do Palmeiras, e de contratações, o que dá certo de contratações na maior parte dos times, às vezes você contrata 6, 7 jogadores para ver 2, 3 vingando, olha lá. Eu acho que isso é fundamental. O fato de a gente estar com jogadores que conseguiram fazer essa transição é muito positivo. Eu acho que tem a ver com essa nova fase de como se contratar jogadores. Tem até a ver, finalizando com o que o Abel falou, até na dificuldade de você contratar jogadores nacionais que são muito caros. Então você tem também, isso faz parte de toda essa leitura de recomposição do time, que o Palmeiras acho que tem feito bem para essa próxima temporada aí. Acredito que sim. Correto. Verdade. A turma, né, a gente perdeu muito menino bom, né, Luiz Guilherme, a gente botou o outro que foi para o Porto, né, que estava problemático, que eu esqueci o nome dele agora, foi para Portugal. Verón prometia muito, né? Prometia muito. Mas o Abel, ele falou nisso daí, né? O quanto ele o quanto ele sente. Mas assim, a gente tem que pensar que quando um time fica muito tempo ganhando, as variações táticas usando a mesma peça, no caso o jogador, ela acaba ficando escassa, né? Porque você passa a ser o time estudado, né? Todo mundo, o que o Abel fala porque todo mundo gosta de jogar contra o Palmeiras, mas todo mundo gosta de jogar bem contra o Palmeiras porque o Palmeiras é o time que manda hoje no futebol brasileiro, juntamente com Flamengo, talvez, entendeu? Então, é lógico, quem joga com o Palmeiras quer jogar bem, né? Os times, eles se preparam para jogar com a gente justamente porque ganhar do Palmeiras hoje é um grande resultado. E chega um tempo que a gente é obrigado, né, a fazer reformulações táticas, a gente tem que mexer na parte pessoal, tem que trocar o elenco, tem que girar o elenco, não tem como, infelizmente. Só fazendo uma observação aqui, César, eu tenho jogadores assim que são fundamentais e que a gente jamais vai esquecer, por exemplo, como, né, até na defesa, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, o próprio Veiga, e que já estão fazendo parte desse elenco há quantos anos, né? E a gente tem que se adaptar a essa mudança, por mais que já houve momentos em que não é muito raro acontecer de jogadores saírem e o time não conseguir fazer aquela reposição. A gente já teve muito desses problemas, né? Mas acredito que o Palmeiras esteja encaminhando bem. Eu não sei qual que é assim, a sensação de vocês, como é que o Palmeiras está se preparando para essa transição. Mas me parece que já está fazendo bem. Porque geralmente acontece de sopetão, né?
o jogador sai arrancado por outro time, daí você tem que pegar um jogador da base, eu tenho que chamar, contratar assim rápido. Mas eu acredito que o Palmeiras conseguiu equilibrar as contas, por mais que quando a gente olhe o balancete ali dá um certo medo, né, do quanto que são os gastos, mas há muito tempo que eu acho que o Palmeiras não está tendo condições de se planejar para as próximas temporadas como está tendo agora. Não sei qual é a impressão de vocês. O que você acha aí, Garba? Hein, César? Hein, Garbellini, o que você acha? Você caiu aí e a tua ligação caiu aí, o que você acha dessa transição? É uma coisa normal ou é uma coisa que foi uma pressionada assim pela, vamos dizer assim, queda, você pode chamar de queda, né, de resultados do último ano aí? Hein, Toninho? Alô? Acho que o Toninho está travado ali. A gente tem que mandar a caixa de Bombril pro Toninho. Bombril do bom. Lá. Eu falei, O Toninho é maravilhoso. O sinal em Sinop, ele é uma coisa, né? está ali, Tem seus desafios. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, que eu sempre vou dar uma buscada lá atrás na história, né? Quando eu era molecote, foi na época da academia, a famosa escalação de Leão Eurico até César Inês, certo? Que eu já falei aqui. Mas rapidinho, esse time aí durou 3 anos, 4 também, após a Copa da Alemanha, onde o Zagallo levou 6 jogadores do Palmeiras no meio do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras era bicampeão, estava indo para o tricampeonato, ele levou 6 jogadores. Levou o goleiro, 2 zagueiros, 2 atacantes e o meia esquerda, só. Levou Leão, levou Luiz Pereira, levou Alfredo Mostarda, levou Ademir da Guia, levou César e levou Leivinha, sendo que 3 eram titulares. Ficaram 70 dias na França e na Alemanha fazendo treinamentos. E o campeonato correndo aqui, o Palmeiras, obviamente, não conseguiu repetir o título. Mas, então, esse time aí, depois de 74, ele desmanchou. Luiz Pereira e Leivinha foram vendidos num pacote para o Atlético de Madrid pela absurda quantia de $1 milhão. Nossa. Nada. Leivinha ficou lá 1 ou 2 temporadas, voltou, Luiz Pereira virou ídolo do Atlético de Madrid, depois voltou para cá e voltou ainda numa segunda passagem pelo Palmeiras muito boa, muito boa. Então, essas mudanças, e para mim isso era que esse time ele é eterno, cara, porque você tem 10, 11 anos, até 13, 14, 15, a vida ali para você demora a passar, né? Então, esse time é eterno, mas é um ciclo semelhante a esse, de 3 ou 4 anos, e não vai além disso, não tem como, porque tem adaptações, tem jogadores que estão na ascendente, tem jogadores que já estão tendendo como o Toninho falou, do Zé Roberto. Zé Roberto veio no final de carreira esplendoroso, né? Felipe Melo, mesma situação, mas isso não é a regra normalmente, né? E você tem os moleques subindo aí, que Gabriel Jesus, cara, que é mais meteórico, Hendrick, agora o Estevão, Vitor Reis, são caras que a gente, talvez até o Vitor Reis, daqui a pouco o pessoal nem vai lembrar muito mais dele, cara, a não ser que ele vira um grande sucesso lá na Europa. Nós aqui não vamos lembrar mais dele como jogador do Palmeiras. Toninho tá caindo de novo aí, hein? Tá com problema no Bombril mesmo. O pior é que ele deixou pegadinha ali pra gente falar com ele e depois sair mais. A internet dele é a corda. Ele acha que ele tá com sono, ele esqueceu de dar corda na internet dele lá. Mas é bem isso mesmo, né? Aquele timaço de 94 que a gente comprou, lembra? Antônio Carlos, daquela turma toda ali, acho que quem jogou mais foi o Zinho, né? Que o Zinho acho que ficou até 95, e o Clebão, e só, o resto... Você vai lembrar que os trios Zinho, César Sampaio, César Sampaio e Evair foram transferidos bem num pacote para o Yokohama Flug. Exato. $5 milhões. Olha que absurdo de dinheiro. Nossa.
Hoje os nego ganham quase isso de salário no mês. Agora o Zé Pereba lá, não sei de onde, vale 5 milhões de dólares, cara. Brincadeira, né? O Zé Pereba. E até as bases. Só para completar isso, eu lembro de ter visto uma entrevista do Ademir da Guia mesmo falando. Ademir da Guia foi o jogador que mais atuou no Palmeiras, acho que com mais de 800 partidas, né? 866 partidas, uma coisa assim. E ele falou, mas também naquela época a gente não tinha tanta proposta da Itália ou de outros países, como ele estava dando a entrevista há muito tempo também falando isso. E que se ele tivesse tido algumas outras propostas, no caso, ele poderia ter saído, teria saído também, então o futebol era diferente também. Hoje em dia não é incomum a gente achar pessoas que, dentro do futebol, que concordam com a ideia de que dentro dos times ali, empresário e jogador, muito mais empresário, até dentro das federações, é uma elite, né, mas um topo de pirâmide, mas nada de braçada, né? Então, é alguma coisa que assusta o quanto que o futebol, quanto que os times têm que arrecadar para conseguir manter um time competitivo. É um negócio assustador. Se você for ver há 10, 15 anos atrás, para qualquer dirigente, o cara fala, nossa, vocês estão loucos de fazer isso, uma coisa dessas. Estão dando tiro na cabeça. Porque num campeonato que você invista, só faça um investimento para o time ser realmente protagonista, e você não consiga ter fôlego para ganhar 2, 3 campeonatos, você corre o risco de entrar numa dívida tremenda. Como nós já entramos. Né? Até do próprio Beluso. Vocês lembram até do próprio Beluso, grande palmeirense Beluso, mas que gastou um pouco mais do que devia e foi parar até no hospital. Né? O Palaia que acabou, acho que aquela administração. Né? Mas são outras histórias, né? Outro dia a gente comenta a respeito. Mas o Beluso tem uma coisa boa. A Arena foi a canetada dele. Ele fez muita besteira, mas a Arena foi uma canetada dele. Não, sem dúvida. Toninho, antes que cai de novo, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu sei que você está brigando com o empresário. Ele está brigando com o empresário porque ele é o cara mais bonito. O empresário está falando, você tem que cobrar mais. Fala logo aí, antes que o empresário derruba você de novo. Toninho, assim, você já entrou e saiu várias vezes e o tempo já passou, cara. Daqui a pouco, então você faz suas considerações finais aí, que depois nós vamos terminar aqui com o Abel Ferreira cantando um fado, entendeu? Faltou ele cantar um fado, tão emotivo que ele estava lá na entrevista. Eu achei que no final ele ia cantar um fado, mas ele se segurou bem. Diga aí, Toninho, o que você acha aí dessa mudança de jogadores, o vai e vem, as despedidas, encontros e despedidas com a camisa do Palmeiras? Gente, é todo ciclo, né? Ciclo se completa, infelizmente. Jogador é finito, né? Chega um tempo ele acaba, não tem como permanecer mais. É a renovação, isso aí é a lógica do futebol. Para você manter um elenco campeão, você tem que ir sempre renovando ele. Não tem como se segurar um time aí 10 anos. 10 anos no topo com os mesmos jogadores, né? É desgaste físico, desgaste emocional, não consegue se manter. E às vezes você coloca peças novas no elenco ali, ele desponta demais, aparece um clube grande, vem e te toma ele, que é normal, é comércio, é do esporte, né? Então, o nosso ciclo de uma geração ali se encerrou, agora renovou, vai começar de novo. Temos peças no elenco ainda que vai ter que sair. Felizmente está chegando no tempo já, né? Mas aí, como se diz, tudo a seu tempo, ao seu devido lugar, né? E vamos torcer que as coisas se encaixem, né? Já está bem encaminhado. Se Deus quiser, vai dar certo. Vamos continuar por cima. Não é isso aí, gente? É isso aí. Então, a gente vai encerrando esse chororô aqui, certo? Essa sessão melancolia, né? E vamos agora tocar para frente, que vem jogo aí da terceira rodada da Libertadores lá na altitude. É dura a dor do parto, mas eu tenho que partir. O Galuzzi também, o Paulo também, e o Toninho, finalmente agora ele vai partir para valer. E a gente se vê no próximo vídeo, no próximo bate-papo, gente. Um abraço para todo mundo aí. Vai, Palmeiras! Vai, Palmeiras! Vai, Palmeiras! Não, vai.